Olá, galerinha do oitavo ano. Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje eu vou falar sobre as usinas de geração de energia e, é claro, sobre seus impactos econômicos e socioambientais. E se falando de usinas, vamos começar com as usinas hidrelétricas. Observa aí na telinha. Uma usina hidrelétrica é um complexo arquitetônico, um conjunto de obras que tem por finalidade a geração de energia elétrica, através aí do aproveitamento do potencial hidráulico dos rios. O Brasil ele está no ranking mundial, está apenas atrás dos Estados Unidos e do Canadá na produção deste tipo de energia. Bom, e aí como foi que começou uma usina hidrelétrica? Começou com uma roda de água, uma espécie de roda feita especialmente para gerar energia hidráulica. Então, com base na movimentação da roda d'água, foram criadas as turbinas de usinas da hidrelétrica. A água, na realidade, da hidrelétrica, ela vai ser captada pelo rio, vai até a casa de força através aí de canais, né? E após passar por uma grande turbina hidráulica, na casa de força a água ela volta ao seu leito natural do rio pelo canal de fuga. Assim, a potência hidráulica ela é transformada em potência mecânica. Quando a água ela passa pela turbina, que vai girar, e nisso, no gerador, a potência mecânica, na realidade, é transformada em potência elétrica. A potência elétrica, na realidade, ela é levada através de cabos ou barras condutoras nos terminais do gerador e depois até aos lugares onde será consumida. Então, existe o que a gente chama de vantagens da usina hidrelétrica, ou seja, o controle de fauna e da flora no leito e no lago da barragem, mantendo aí o equilíbrio da mesma, a recuperação de espécies que vão estar em extinção, o controle de cheia, tem também a grande produção de energia com baixo custo, sem agredir a natureza, isso aí não emitindo gases na atmosfera, que pode proporcionar o aquecimento global. E como tem vantagem, existe também as desvantagens da usina hidrelétrica. Observe aí na telinha. Muitas vezes desvia o curso dos rios, pode destruir casas e construções. Durante suas construções, as usinas hidrelétricas, elas emitem gás carbônico e metano, que são dois dos principais gases do efeito estufa que auxiliam, para aumentar a temperatura média global. Então, quando se fala da usina hidrelétrica, através aí de estudos que são realizados, podemos concluir que as usinas hidrelétricas, elas geram grande parte da nossa energia, mas têm alguns impactos ambientais muito sérios na sua construção, pois a sua utilização, por outro lado, ela é uma das menos poluentes em relação às outras gerações de energia. Essa forma de geração ela é mais prática e simples e obtemos, por isso, mais energia e ela é mais utilizada pela humanidade nos dias de hoje. Mas, além das usinas hidroelétricas, a gente tem a usina que se chama de termoelétrica. Por que a gente tem as usinas termoelétricas? Justamente por causa do período de seca que a gente passa, principalmente no Nordeste do nosso país. Então, observa aí na telinha quando se fala de usina termoelétrica. A primeira usina termoelétrica ela surgiu em 1882, instalada em New York. Nessa época, o Brasil ainda estava vivendo sobre o império do governo de Dom Pedro II.
A primeira termoelétrica no Brasil, ela foi inaugurada em 1883, em Campos, no Rio de Janeiro, com a potência de 52 kW. Então, quando se fala de usina termoelétrica, nas usinas, a geração de eletricidade se dá através da queima de combustíveis fósseis. Então, esses combustíveis ele vai aquecer a água, transformando essa água em vapor. Esse vapor, na realidade, ele vai ser conduzido a uma alta pressão por uma tubulação que faz girar, na realidade, as pás das turbinas. Que este vapor, né, que é conduzido a uma alta pressão por uma tubulação que vai fazer girar as pás da turbina, cujo eixo está acoplado a um gerador, e aí, logo em seguida, o vapor ele vai ser resfriado, retornando aí ao seu estado líquido, e a água ela é reaproveitada para ser vaporizada novamente. E aí a gente fala sobre o armazenamento e o transporte de energia. O combustível, na realidade, ele é armazenado em parques ou depósitos adjacentes, de onde é enviado para as usinas, onde será queimado na caldeira. Esta gera aí o vapor a partir de água, que circula por uma extensa rede de tubos que vão revestir suas paredes. A função do vapor é movimentar as pás de uma turbina, cuja aí o rotor, ele, na verdade, ele vai girar juntamente com o eixo de um gerador que vai produzir a energia elétrica. Ou seja, essa energia ela vai ser transportada por linhas de alta tensão, né, e aos centros de consumo. O vapor ele é resfriado em um condensador e vai ser convertido outra vez em água, que vai voltar aos tubos da caldeira, dando início aí a um novo ciclo. Mas é lógico que vai existir as vantagens e as desvantagens da usina termoelétrica. Então, bora falar sobre as vantagens. Em comparação com as usinas hidrelétricas, são as mais rápidas para se construir, né, podendo assim suprir carência de energia elétrica de uma forma mais rápida. E elas podem ser instaladas em locais que são mais próximos às regiões de consumo, reduzindo assim os custos com as torres e linhas de transmissões, né? São, na realidade, alternativas para os países que não possuem outros tipos de fonte de energia. Mas é claro que existem as desvantagens da usina termoelétrica. Observe aí na telinha. Como são utilizados combustíveis fósseis para queimar e gerar energia, há uma grande liberação de poluentes na atmosfera. Estes poluentes são responsáveis pela geração do efeito estufa e o aumento do aquecimento global. Outra desvantagem é que o custo final, né, deste tipo de energia ele é mais elevado que a gerada em hidrelétrica. Por quê? Em função do preço dos combustíveis. Porque vai se utilizar o carvão mineral e o petróleo, que são combustíveis fósseis que não são renováveis. Então, no Brasil, a energia termoelétrica, na realidade, é um recurso estratégico, pois supre, na realidade, as necessidades energéticas que vai ocorrer durante os períodos de seca, quando as hidrelétricas não atendem toda a demanda do país. Então, existe aí cerca de 50 usinas termoelétricas e estão espalhadas por vários estados brasileiros. Entretanto, mesmo quando opera em plena capacidade, ela vai gerar cerca de 15 mil de energia, ou seja, 15 mil megawatts, que vai gerar 75% do total consumido no Brasil. Mas é claro que a energia termoelétrica ela tem um efeito no nosso meio ambiente. Com vários tipos de energia de geração de energia termoelétrica, também causa impactos ambientais.
vão contribuir para o aumento do aquecimento global através do efeito estufa e também da chuva ácida, né? Porque a queima do gás natural vai lançar lá na atmosfera grandes quantidades de poluentes, além de ser um combustível fóssil. Vê só, o Brasil ele lança cerca aí por ano 4,5 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Então é muito carbono. Então, como incremento na produção de usinas termoelétricas, esse indicador, né, ele chegará a 16 milhões. Quando eu falo de incrementos, eu estou falando de gerações de novas usinas termoelétricas no nosso país. E é lógico que eu vou falar agora sobre outro tipo de usina, a usina que é chamada de usina nuclear. Observa aí a usina nuclear na telinha. Aqui no Brasil a gente tem uma usina nuclear em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, né? No Brasil, na realidade, vai existir duas usinas nucleares localizadas na central nuclear em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que são chamadas de Angra 1 e Angra 2. As usinas, elas são responsáveis pela produção de 3% da energia consumida no país. E falando sobre a usina nuclear, né, que é outra questão que é muito importante, é que nem todos os países, necessariamente, eles vão precisar de energia nuclear. O Brasil, por exemplo, é um país tropical. Ele tem aí uma imensidade de rios, formando grandes bacias hidrográficas. É um exemplo, né, disso. Né? O Brasil ele pode dispor também de energia solar, energia eólica, ter fontes de energias renováveis. Né? Então, o Brasil pode não dispor de energia nuclear. Outros tipos de energia a gente não necessita de uma usina nuclear. E aí eu gostaria que vocês observassem na telinha, né? Quando você vê aí na telinha, a gente vê os bons ventos do Nordeste. A gente vai falar sobre a energia eólica, né? O Brasil ele tem 600 parques eólicos e 7.500 aerogeradores, que são, na realidade, turbinas eólicas, que, segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, né, o Brasil, né, principalmente o Nordeste sozinho, ele é responsável por cerca de 80% de energia eólica gerada em todo o país. O estado líder na produção é o Rio Grande do Norte. E falando sobre energia eólica, sobre o nosso Nordeste, entre os 5 estados que lideram energia eólica, 4 são do Nordeste. Então, tem o Rio Grande do Norte, com capacidade de 4.066 megawatts e 151 usinas. Existe a Bahia, o Ceará, o Rio Grande do Sul e o Piauí, que são energias renováveis. Então, hoje eu falei para vocês sobre essa importância da energia elétrica, de energia termoelétrica, de hidroelétrica, as vantagens, as desvantagens. Falei aí sobre a questão da usina nuclear, porque o nosso país ele não necessita de usina nuclear, porque somos um país tropical, né? Temos grandes bacias hidrográficas, muitos rios, muitos lagos, que podem gerar energia elétrica para a nossa sociedade. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula.